Muito bom dia a todas, paz seja convosco. Estamos aqui hoje em mais uma manhã com Deus e o nosso tema de hoje é Armadas para Guerrear. Vamos nos revestir de toda a armadura de Deus para guerrear no mundo espiritual. Mas antes de nós darmos início, pause esse vídeo por um instante, feche os teus olhos aí onde você estiver, faça uma oração a Deus e peça a Ele para que essa palavra fale profundamente ao seu coração, para que você tenha a sua vida impactada e transformada pelo poder da palavra de Deus. Nosso texto de hoje, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Vistam toda a armadura de Deus. Vivemos dias em que a maldade e a perversidade aumentaram grandemente. Nossos dias podem ser comparados aos de Noé ou Ló, em que a humanidade se perdeu em seus pecados e o Senhor decidiu por destruir aqueles que estavam perdidos em seus atos de maldade. Temos visto os sinais do fim. Não precisamos explorar muito esse assunto, todos sabem do que estamos falando. Por isso é tão importante estarmos preparados para lutar nessa guerra que é espiritual. Usar apenas 1 ou 2 itens não é o suficiente para nos equipar adequadamente. Vestir apenas uma parte da armadura é uma atitude infantil e irresponsável. A nossa luta não é contra pessoas. Não lutamos contra aqueles que são rebeldes, desobedientes ou praticantes do mal, porque nós somos essas pessoas. Nós somos desobedientes a Deus, rebeldes quando somos corrigidos pelo Senhor ou por nossos líderes. Nós praticamos o mal dia após dia, mas graças a Deus por Jesus, que nos salvou e nos limpou de todo pecado. Por isso não podemos pensar em lutar contra as pessoas que nos cercam, filhos, maridos, irmãos, pais, vizinhos. É contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O nosso inimigo é aquele que há centenas de milhares de anos vem tramando um plano para destruir a humanidade e tem usado todas as armadilhas para isso. Temos visto todos os setores da sociedade determinados a corromper a alma das pessoas, tratando de chamar de belo aquilo que é podre, tentando convencer a todos de que coisas abomináveis são aceitáveis, chamando aqueles que se opõem a essas práticas de careta, retrógrado, atrasado, preconceituoso, discriminador. Ser moderninho é dizer sim àquilo que a Bíblia diz não. Para ser aceito, devemos concordar ou nos calar, pois tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Parece até cena de filme policial. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Novamente, Paulo insiste no fato de que devemos vestir toda a armadura de Deus. Mas observe aqui que ele não fala sobre guerrear, mas para resistir e permanecer. Resistir no dia mau, resistir quando as circunstâncias forem desfavoráveis, resistir às tentações desse mundo, resistir à maldade e malignidade que se multiplica. Fomos chamados para ser a resistência neste mundo. Permanecer firmes em Cristo, permanecer salvos, permanecer evangelizando, permanecer fiéis a Deus. Permanecer é sinônimo de constante, frequente, duradouro e estável. Assim deve ser o cristão, deve durar, ser duro o suficiente para suportar as aflições e dificuldades da vida e do mundo.
Cingindo-se com o cinto da verdade. O cinto é onde se coloca as armas da batalha. Se o cinto for a verdade, nenhuma arma cairá no chão e estarão sempre prontas para serem usadas. A couraça da justiça. A couraça é o que protege o tronco e todos os órgãos vitais do corpo humano. A justiça de Deus nos protege se estivermos vestidos com ela. Mas o que significa a justiça de Deus? Justiça de Deus significa que Ele abençoa e protege aquele que faz o que é certo e pune e castiga o culpado. Uma vez que todos nós somos pecadores, a justiça de Deus passa a se revelar no Evangelho, que é a boa nova. O Deus justo, que não poderia ser parcial, justifica pecadores. Deus, sendo justo, nos justifica, nos faz justos mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Ter os pés o tempo todo calçados significa que a hora que surgir a necessidade ou oportunidade, devemos estar prontos para anunciar o Evangelho da Paz. O que não é o Evangelho da Paz? Não é falar sobre religião ou sobre a nossa denominação. Não é falar sobre regras nem usos e costumes. É anunciar a boa nova de que somos pecadores, precisamos de um Salvador. Jesus pagou a dívida pela salvação da nossa alma. Somos reconciliados com o Pai através de Jesus. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo é multiuso, serve para proteger, mas também para atacar. Sem fé não duramos na batalha. Ao primeiro golpe, desmontamos, nos ferimos e saímos do campo. Capacete da salvação. Sem a salvação não tem batalha, não tem por que lutar, não faz sentido se envolver numa batalha da qual você não seja parte. Por que lutar para que os outros se salvem se você mesmo não é salvo? Por que entrar numa batalha espiritual para que o povo de Deus seja vitorioso? A palavra de Deus seja anunciada e ao final você mesmo não faça parte da recompensa dessa batalha. Não faz sentido algum. Primeiramente, a salvação deve estar na nossa vida, pois no campo de batalha, se formos atingidos, não morreremos, mas ficaremos mais habilidosos. De nada adianta batalhar e ir para o inferno. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É interessante que no texto bíblico Paulo vai fazendo uma lista com todos os itens da armadura, mas o capacete e a espada estão na mesma frase, mesmo item. Isso tem uma representação importante de que sem a salvação, a palavra de Deus não tem serventia alguma. Ir para a batalha sem o capacete é morte certa, sem a espada também. Sem a palavra de Deus, nossas vidas ficam impossíveis de avançar na batalha, no crescimento espiritual. Ao sermos abatidos, paralisamos, desistimos, deixamos a vida cristã de lado, maldizemos a Deus, somos maledicentes, infantis e irresponsáveis. Mas quando nos apegamos firmemente à palavra de Deus, estudamos, nos alimentamos dela todos os dias, ficamos mais fortes e todas as adversidades nos deixam mais habilidosos. Assim seguimos de batalha em batalha com alegria. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Orar no Espírito é se deixar conduzir pelo Espírito durante a oração. É deixar a oração infantil de lado e falar com o Senhor sobre as coisas grandes e firmes que não sabemos. Oração infantil é: Papai do céu, obrigada pelo dia, pelo alimento, pela casa, abençoa minha mãe, meu pai, meu irmão, me ajuda a ser um cristão melhor, em nome de Jesus, amém. Oração no Espírito é: você sabe como é. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Todos os santos não são alguns santos. Se você tem alguma divergência com alguém, resolva imediatamente e volte a orar por ele. São todos os irmãos na fé. A batalha não avança se houver divisão entre a tropa, se 2 soldados estiverem brigando entre eles. Quem lutará contra o adversário se estiverem ocupados com as suas próprias lutas internas? Orem também por mim, para que quando eu falar seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Ao invés de falar mal de mim ou de outros pastores da igreja, ore por nós. Somos seres humanos e estamos sujeitos às mesmas falhas que todos. Orem por nós. Se estivermos fazendo alguma coisa errada, seja por palavra ou por ação, mesmo que seja de forma involuntária e sem perceber, orem por nós, fala com Deus, Ele vai tratar conosco e tomara que seja de uma forma carinhosa.
Deus te abençoe grandemente, que você hoje possa se revestir da armadura de Deus, guerreie em oração, declare a palavra de salvação e pregue o evangelho por onde você andar. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.